Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, tava ali acompanhando a formação do governo Bolsonaro, que ainda nem entrou em vigor, mas pelo resumo, né, do início ali, você já vê que o negócio vai dar errado. Não é que eu tô torcendo contra, como muita gente fala aí e tal, é que a gente tá vendo que vai dar errado. A gente não quer isso, mas pô, não tem como não dar errado. Você começa estudando, né, a ideia de formação de governo do Bolsonaro quando ele vai escolhendo a sua equipe. Primeiro que ele tem que escolher uma equipe que tem que passar pela avaliação dos seus aliados. Ou seja, todo nome que ele escolhe para ministro ou, né, uma nova declaração de um rumo, de planejamento de governo, tudo tem que passar pela avaliação e aceitação ou da bancada evangélica, ou da bancada militar, ou da bancada ruralista. Se não tiver esses três aí de acordo, ele tem que voltar atrás. Então ele anuncia um nome, os caras batem o pé, ele tira o nome de lá. Ele faz uma declaração, os caras batem o pé, ele tira aquela declaração de novo. Sabe, não tem autonomia. O Bolsonaro, eu tinha aquela ideia de que ele entrar no poder, ele ia ser um cara autoritário, né, impositivo, não ia escutar ninguém. Isso poderia ser até perigoso, né, como um governante, né, sem dar aquela margem, né, de debate político. Mas o que eu estou vendo lá é que ele falou tanto de que ia combater o sistema, que ia fazer diferente, né, que era tanto pelo combate à corrupção, né, pela moral e a ética na política, e, sabe, é um lixo. É um lixo. A conduta dele como presidente, né, virtual ainda, né, as pessoas próximas a ele, né, as escolhas, os aliados, né, sabe, é tudo muito sujo, cara. É tudo podre. Não tem nada de combate à corrupção quando você coloca ministros, né, corruptos no poder. Não tem nada de diferente, né, do sistema. Vamos reverter o sistema, vamos fazer o contrário do que vinha. Quando você se alia à bancada evangélica, à bancada ruralista, o DEM, o PMDB estão lá no governo, os caras estão indicando ministros, né, e ele falou que não ia ter indicação política, que ia ser contra essa questão partidária, né, são os piores partidos ali aliados ao Bolsonaro. E não é nem mais aquela questão partidária, né? É aquela questão já das bancadas, né? Então tem a ideologia da bancada, né? Os fazendeiros lá, os ruralistas, junto com os empresários, estão lá naqueles partidos do centrão, de onde veio o Bolsonaro, do lixo. Lixo de gente, elitistas, né? Os antigos senhores de escravos, né? Sabe, é um negócio tão sujo, cara, que eu não acho que não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não tem nada de técnico, bem planejado, né, plano de governo, não tem nada disso. Eu queria falar da composição desses ministérios aí, né, até comentei na escolha do ministro da Educação em outro vídeo ali. Cara, mas a equipe que ele está formando ali não é equipe de governo. Aquilo ali é uma formação de quadrilha, pelos nomes que ele indica. Eu acho que dos 13, né, como ministro da Educação indicado agora, que ele já anunciou que serão ministros, ele tem, parece que 4 ou 5, né, que são claramente, né, investigados, né, abertamente, todo mundo sabe, tem investigação com o nome dos caras. Inclusive, tem gente como o Mandetta, o ministro da Saúde, né, vai ganhar até foro privilegiado porque ia pra cadeia. Mas está no governo Bolsonaro, no governo que ia combater a corrupção. Eu não tenho acordo partidário. O DEM, o partido mais corrupto do Brasil, onde está a nata, né, dos fazendeiros grileiros de terra, onde estão todos os empresários que gostam de burlar a lei trabalhista, os caras que aprovaram a reforma trabalhista, os caras que aprovaram a PEC, né, para reduzir gastos com a área social, os caras que querem dar aumento, né, para a elite e tal. Esses caras aí estão tudo junto nesses partidos de centro e estão concentrados muitos no DEM. O DEM do Rodrigo Maia, que o Bolsonaro vai apoiar para ser presidente da Câmara de Deputados, né, como seu principal aliado. Eles indicaram o Mandetta. Mandetta é o cara da saúde lá, o novo ministro da saúde. Pode pesquisar você mesmo, não vai por mim não. Pesquisa Mandetta, crimes, corrupção. Tá lá, cara. Ele tem fraude em licitações, desvio de verba de torno de 6 milhões. Isso é o que a gente sabe. Fora aquele monte de investigações, citações, denúncias, que nem vão pra frente, porque eles se protegem muito. Esse Mandetta aí tá envolvido no assassinato de um índio. Junto com a gangue de uns fazendeiros lá, que invadiram uma terra indígena lá, os índios foram lá, eles atiraram nos índios e mataram o índio. Esse Mandetta estava lá no dia lá. A gente não sabe qual o grau de envolvimento dele no processo, mas ele está lá como testemunha até. Inclusive ele falou que o índio não morreu no confronto, porque ele como médico atestou que o corpo do índio não estava tão duro como deveria. Olha só o absurdo.
tráfico de influência. Esse Mandetta aí está sendo acusado, investigado, ia ser condenado, que é usar o poder, né, do exercício da sua função para se beneficiar, para pressionar, né, para chantagear. É isso daí. Ministra da Agricultura, né, a Tereza Cristina, indicação do DEM. Essa Tereza Cristina, ela era de outro partido, né, o partido do PSB. Mas lembra daquelas denúncias que teve contra o Temer? Que a quadrilha organizou lá para salvar o Temer, manter ele no poder até o final, né, e arquivar as denúncias? Pois é, essa Tereza Cristina estava num partido que não queria arquivar as denúncias contra o Temer. Né, queria que ele fosse, né, processado, terminasse de ser investigado e até preso, se assim fosse concluído. Né, mas ela queria proteger o Temer, ela queria salvar ele. E o partido não queria. O que ela fez? Ela saiu do partido, porque tretou com o partido nessa época aí, e foi pro DEM, o partido mais corrupto do Brasil hoje. Né, para quê? Para poder ficar tranquila, para apoiar o presidente, para apoiar a elite, para apoiar esse plano de governo, que o Bolsonaro nada mais é que o Temer 2.0. É isso, cara. A manutenção de ministros, né, sabe, gente indicada pelo Temer. Como que o presidente diz que vai mudar o Brasil e mantém gente da equipe do Temer no poder junto com ele, por indicação do PMDB para ter o apoio na Câmara? Pois essa Tereza Cristina, né, que é do DEM e que traiu a nação, salvando o Temer, né, ela é a musa dos agrotóxicos. Ela é líder, né, do projeto lá e está fazendo de tudo para que ele seja aprovado, para liberar o uso de agrotóxicos livremente no Brasil aqui, né, sabe, sem nenhum controle. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ela tem envolvimento com a JBS. Tem acusação envolvendo a Tereza Cristina de ter favorecido a JBS, aquele partido que comprava os políticos. É o mesmo que comprou o Onyx Lorenzoni, né, que deu caixa 2, tem propina para o Onyx Lorenzoni se eleger. Sim, o Onyx Lorenzoni, o primeiro-ministro que o Bolsonaro colocou depois do Paulo Guedes, né, cheio de moral, cheio de ética, de combate à corrupção, tá lá, confesso, ele confessa em vídeo, eu tenho um vídeo aqui no outro canal, né, onde ele disse que recebeu o caixa 2. Mas o Moro perdoou ele, ele pediu desculpas, tá tudo certo. Esse Onyx Lorenzoni recebeu dinheiro da JBS também. E você acha que essas empresas privadas investem, né, através de maneira ilegal, do Caixa 2, para pagar a campanha desses políticos aí de graça? Que eles não vão ter nada em troca? Tereza Cristina, Onyx Lorenzoni? Você é um tolo. A agricultura que está na mão dessa Tereza Cristina aí, né, ia ficar com o poder sobre o meio ambiente, a pasta do meio ambiente. O que eles fizeram? Ia ficar muito puxado. O meio ambiente ia ser muito cobrado junto com a agricultura, né, podia gerar uma repercussão negativa pelos que eles têm plano de fazer com o meio ambiente do Brasil. Qual que é a ideia deles? Bom, a gente não vai fundir os dois para não ter cobrança. A gente vai deixar a agricultura separada na mão dos ruralistas e vai ter o meio ambiente que também vai ser dos ruralistas, né, mas de uma maneira bem mais suprimida. A gente vai desgastar a imagem do meio ambiente até ele perder completamente a importância para a sociedade. E aí a gente pode fazer o que quiser. Esse é o plano deles nesse setor. Os fazendeiros dominam, né, o governo Bolsonaro. Os grandes empresários dominam o poder político do país que está junto com o Bolsonaro. Bolsonaro não manda em nada lá. Ele é só um fantoche na mão desses perigosos aí. Os generais estão todos felizes, né? Qualquer general que levanta a mão tem um cargo no poder do Bolsonaro lá. Qualquer situação, chama o general, chama os militares, convoca eles, pede para eles qual a orientação, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Marcos Pontes, né, talvez seja o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta brasileiro, que você poderia, não, isso aí não tem o que falar contra dele. Aonde esse cara foi criado? Aonde ele foi doutrinado? Para ser astronauta ele tem que ser formado lá fora, lá nos States. É só um agente infiltrado no setor estratégico, que é o setor de ciência e tecnologia no Brasil, que tem influência inclusive sobre a educação. Educação, o Bolsonaro estava indicando um elitista lá e tal, e foi vetado pela bancada evangélica. A bancada evangélica escolhe os ministros para o Bolsonaro. Se ele escolher um cara que eles não querem, simplesmente eles vão lá e tiram o cara. Simplesmente porque esse cara era um educador mais técnico e não era favorável ao escola sem partido. E não é isso que eles querem. Se eles não conseguem implantar pela lei escola sem partido, eles vão implantar como ideologia lá no Ministério da Educação de cima para baixo. Vai empurrar essa mentalidade de censura nas escolas, de perseguição contra professores. A ideia deles de escola sem partido é escola sem partido de esquerda. Se for partido de direita, está valendo. É isso que eles querem com escola sem partido. É escola com partido, desde que seja o partido deles. Pois é, a bancada evangélica vetou um cara que
que não era adequada aos ideais deles, né, dessa escola sem partido, por exemplo, e colocaram um colombiano. Né? Será que não tem ninguém no Brasil que poderia assumir o Ministério da Educação? Nenhum grande educador aqui. Colocaram um cara, um filósofo colombiano, Olavo de Carvalho colombiano. Um antipetista, cara. Um bolsominion. É triste você ver colocar gente no governo, né, só porque o cara era um ativista na rede social e criticava o PT. Pronto, você é meu herói. Vai lá para o ministério, vai lá para a secretaria, toma um cargo aqui para você. Esse ministro da Educação colombiano, né, um cara que já falou, né, que não houve ditadura militar, né, que tem que glorificar, né, a ditadura, o golpe de 64, que não foi nada disso, que salvaram o Brasil, os militares, né, que o Escola Sem Partido está certo mesmo e ele vai empurrar isso, mesmo que seja contra a lei, contra a Constituição, né, vem disfarçar através de ideologia no seu plano de governo de educação. É um negócio muito louco. O Paulo Guedes, eu falei agora do Marcos Pontes, um infiltrado dos gringos. Outro indicado dos gringos é o Paulo Guedes. Por trás do Paulo Guedes a gente tem o Instituto Millennium. Instituto Millennium esse, que nada mais é que a elite no poder. E foi formado aonde, Paulo Guedes? Doutrinado aonde? Lá nos States, lá nos gringos. Assim como o Moro foi orientado pelos gringos. Todas as suas atitudes sempre tem aquela questão de alguém sai favorecido. O Paulo Guedes, ele tem claras ideias de privatizar o Brasil para os gringos, né? De fazer uma economia liberal para facilitar que o poder estrangeiro domine o Brasil. Esse é o ministro da Economia todo-poderoso do Bolsonaro. E ele já indicou para você também, né, através de outras atitudes, quem é os caras que vão comandar o Brasil. Colocar lá o Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda da Dilma, né, que sempre o pessoal da direita acusou a Dilma de ter cometido a falência política e econômica no Brasil. E o ministro da Fazenda da Dilma, que estava nesse plano aí, ou era um sabotador do governo Dilma, ou simplesmente era uma imposição dos gringos, né, para ficar aqui no comando da economia brasileira, e agora está junto, com outra indicação dos gringos para estar na economia como presidente do BNDES. Os caras vão criar uma secretaria para privatizações no Brasil. Isso é o nacionalismo? Isso é o patriotismo? Cara, eu não sei mais de nada, mano. Eu acho que o negócio está tão zoado, está tão perigoso. Fora outros ministros que vão surgir, outras denúncias, porque é todo mundo sujo. O Bolsonaro não tem mais liberdade nem para anunciar o nome, porque ele só se envolve com gente suja. É muitos crimes, é muita corrupção envolvida ali. E eu fico meio assim chateado, e até feliz ao mesmo tempo, de ver que os canais moralistas, ou os blogs, ou os pensadores, ou os críticos políticos da rede social, ninguém se manifesta para criticar o Onyx Lorenzoni, para criticar a escolha do Moro, para criticar o Marcos Pontes. Não, são heróis do Brasil. A Tereza Cristina, a indicação política dos evangélicos, dos fazendeiros, dos empresários. Vai ser o pior governo, na mão da elite que você pode imaginar, cara. E não é torcer contra. É você observar os fatos e ver que isso não está certo. E ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Está todo mundo preocupado com o julgamento do Lula. E o cara só nomeando corrupto para o poder. Não é formação de equipe ministerial, é formação de quadrilha. E o cara está preocupado onde o Pablo Vittar vai passar as férias. Como vai ser o final do ano com o Roberto Carlos. E o cara escolhendo só os piores da elite brasileira, que vai agir contra o povo. E de repente ninguém fala nada, ninguém comenta, ninguém está preocupado, estou fingindo, estou disfarçando. Sei lá, cara.